queridos, voltamos em definitivo para darmos continuidade à nossa aula de História Geral. No último bloco nós trabalhamos aí hebreus e fenícios e paramos no povo persa. Então, para o bloco não ficar muito grande, nós dividimos em duas partes. Então nós vamos dar continuidade aqui falando sobre o povo persa. Então vamos lá. Então olha só. Então o Império Medo-Persa vai se formar a partir da conquista de Ciro o Grande, que vai acontecer em 550 a.C., como eu já havia falado para vocês. Ele vai fundar primeiro o Império Aquêmida. E aí ele vai unir esses dois povos aqui, os medos e os persas. Então, o povo persa ficou muito conhecido pelas suas políticas expansionistas. Nós vamos ter a tomada de Nínive, que era a capital da Síria, né, que inclusive é citada nos textos bíblicos, lá no livro de Jonas, né? Vai dominar o próprio povo medo, né? E aí vai anexar esse território à sua extensão territorial. O nome que nós damos a isso chama-se política expansionista. Vão também conquistar a Babilônia e vão libertar o povo hebreu, e permitir com que eles retornassem para a sua terra. Permitindo com que eles retornassem para a sua terra e reconstruir a sua língua. Lá, quando nós falamos sobre os hebreus, vocês viram que o povo hebreu ele foi escravizado durante muito tempo e por vários povos. Então, primeiro eles foram escravizados pelos egípcios, depois eles vão ser escravizados pelos babilônicos, pelos assírios, depois pelos persas, depois por Alexandre o Grande, lá no período da helenização, e depois pelos romanos. Então, o povo hebreu sempre vai estar aí nessa dinâmica de ser, acabar sendo explorado por um ou outro povo, né? Mas eles serão libertos aí de um cativeiro de 70 anos. Então, o povo hebreu foi liberto de um cativeiro de 70 anos pelo povo persa. Está descrito lá, inclusive, no livro de Isaías. Isaías 45, né? É quando, então, a descrição do povo persa libertando o povo hebreu da sua prisão, do seu cativeiro babilônico, que durou 70 anos. O principal legado do povo hebreu, com certeza, é um legado religioso, né, mas também um legado que mostra que eles sempre estiveram ali diante de uma fragilidade muito grande, logo depois, obviamente, do governo de Salomão, do enfraquecimento da sua monarquia diante do governo de Roboão, quando o seu território é dividido no Reino do Norte, também dividido em Reino do Sul. Então, olha lá, aqui nós vamos ter uma divisão administrativa na Pérsia, que era chamada de satrápias. Essas satrápias eram províncias, uma espécie de estado. Os governantes dessas províncias eram chamados de sátrapas. Cuidado para não confundir. Sátrapas eram quem? Eram os governantes. E as satrápias? As satrápias eram as províncias. Então, o auge do Império Persa vai acontecer aqui com Ciro II, tá? Até a derrota de Dário III para Alexandre o Magno em 331 a.C., né? Que é quando o Império, então, vai acabar ruindo. Então, olha lá. Essa é a extensão do Império, de todo o Império Persa. Então, vocês percebem aqui que é uma questão realmente de política expansionista. Esse povo, eles se formaram nas planícies iranianas. Então eu quero destacar para você aqui que nem todo povo muçulmano é de fato um povo árabe. Porque os persas são muçulmanos. Os persas não, os iranianos hoje são muçulmanos, mas os iranianos são descendentes dos persas, ok? Então, nesse sentido, você olha para o Irã hoje, o Irã tem uma república teocrática voltada lá para os princípios do Islã, mas não são de origem árabe, porque nós temos o costume de achar que todo muçulmano é árabe, e não necessariamente é assim, ok? Então essa é a política expansionista praticada pelos persas durante o período, obviamente, que eles estavam aí vigentes como principal civilização do mundo. Então,
Sua formação e localização. Os persas vão se originar lá no atual Irã, por volta do século 6 a.C., sob a liderança de Ciro o Grande. Aqui já falei para vocês, 550 a.C. E vão unificar dois povos, os medos e os persas, então vão formar o Império Medo-Persa, né? Que vai formando um império que vai se estender do rio Nindo até o Egito. Então, essa era toda a extensão do Império Persa. Então, Ciro vai conquistar a Babilônia e vai permitir com que os hebreus retornem para Jerusalém para reconstruir sua língua, reconstruir sua cultura, reconstruir sua política. E também ele ficou conhecido por ter uma política de respeito aos costumes e religiões dos povos que ele dominava. E é justamente por isso, então, que ele vai permitir com que o povo de Israel retorne para sua terra, permitir com que o povo hebreu retorne para sua terra e reconstruir a sua língua. Imagine, então, que o povo hebreu, eles foram 70 anos escravizados pelos babilônicos. Então, quem entrou não saiu. A geração que saiu não é a mesma geração que entrou, correto? Então isso mostra o quanto que o legado persa aqui, em relação ao respeito que ele tinha com as religiões, com os costumes e cultura, proporcionou ao povo de Israel com que eles voltassem a reconstruir a sua cultura, reconstruir a sua língua. Então aqui nós temos um povo totalmente disperso, o povo hebreu estava disperso, né, que nós chamamos de diáspora nesse momento. Então eles vão voltar e vão reconstruir lá a sua língua a partir então da ordenança de Ciro, rei da Pérsia, ok? A administração ela era centralizada e bastante efetiva, né? Então o Império Persa era altamente organizado, com o rei concentrando todo o poder absoluto nas suas mãos, característica de todas as civilizações antigas, né? E ele então fiscalizava todas as questões tributárias e tinha uma forma de comunicação eficiente para manter o controle do seu império. Como eu disse para vocês aqui, as satrápias eram as províncias, era uma forma de divisão em que o povo persa se organizava, né? Era a forma como eles se organizavam. Então, apesar de serem conquistadores, eles eram notáveis pela tolerância religiosa e cultural, como eu já falei para vocês. Implementaram um sistema rodoviário muito avançado com a famosa Estrada Real, facilitando o quê? Isso aqui, ó, facilitando a comunicação entre as mais diversas regiões. Então, Dário I vai dividir o império em satrápias, que são as províncias que serão governadas pelos sátrapas. E ele vai criar essa Estrada Real, que tem aí, ó, 2.500 quilômetros, que facilitava o comércio e a administração, com postos de, olha só, postos de descanso e também de quê? Postos de vigilância. Olha que coisa interessante, né? Então, eles usavam o aramaico como língua, tá? É importante destacar isso aqui, ó. Então, a língua deles aqui era um aramaico, né? Isso facilitava aí as suas questões comerciais, as suas questões de governança, né? Diante do império que era extremamente vasto. Então, era um império gigantesco, de dimensões continentais. Assim, exemplo do Império Romano, que viria posteriormente, Roma, que vai ser dividida aí em três períodos, né? Monarquia, República e Império, ok? Então, olha lá. Então, qual era a religião desses povos? Como se consolidava a religião desses povos? Então, a religião deles é conhecida, inclusive é trabalhada muito por um filósofo que nós vamos ver lá em filosofia, quando nós chegarmos no nosso bloco dos principais filósofos do período contemporâneo, que é quem? Nietzsche. Nietzsche tem um livro chamado Assim Falou Zaratustra. Então qual era a religião desse povo aqui? Era o zoroastricismo, né? Mesclado ali com questões de cultura e diversidade que eram próprios ali do povo persa. Então era uma religião dualista, né? Foi fundada, obviamente, por Zaratustra, que pregava a luta entre quem? Entre o bem e o mal. Por isso que ela é chamada de quê? Por isso que ela é chamada de dualista. Então aqui nós temos a responsabilidade do indivíduo. O indivíduo é responsável pelas suas escolhas, né? Em uma
em uma questão de senso crítico, em uma questão de senso ético, em uma questão de senso moral. Então, todas essas questões aqui estão relacionadas à responsabilidade humana diante das suas escolhas. Ou seja, a escolha para o bem é a escolha para o mal. Por isso que ela é uma religião dualista, ok? Então, a luta entre o bem e a luta entre o mal. Né? Então, essa é a perspectiva aqui do zoroastricismo. Leva-se em consideração também que nós estamos falando de uma religião politeísta. E aí você já sabe o que é o politeísmo, você já sabe o que é uma religião politeísta. Uma religião politeísta é aquela que tem uma crença em vários deuses. Lembre-se que talvez o povo que tem a maior representação no monoteísmo seja quem? Os hebreus. Com toda certeza, os hebreus foram um povo que tiveram maior representatividade aí no monoteísmo e trouxeram um legado gigantesco. Mas boa parte das civilizações que vão se desenvolver, principalmente ali no Crescente Fértil e também no Egito, norte e nordeste do Egito, serão religiões politeístas, terão ali toda a constituição e a formação dos seus deuses, né? A exemplo dos fenícios, né? Os fenícios eram criticados tanto pelos persas como também pelos hebreus, justamente pelo fato de, na sua religião, envolver a questão de sacrifícios humanos. Então, cada religião cada civilização dessa, melhor dizendo, tinha a sua autonomia religiosa, tinha a sua autonomia política, tinha a sua autonomia administrativa. Então o império vai abrigar diversos povos, justamente por conta dessa política expansionista. Isso vai favorecer o multiculturalismo, isso vai enriquecer a cultura persa. Então aí nós vamos ter arquitetura, que vai ser mesclada com as influências aí mesopotâmicas e também egípcias. Nós vamos ter os grandes destaques para os palácios, né? Os palácios como o Palácio de Persépolis, né? O Palácio de Persépolis, que foi um palácio aí gigantesco, de dimensões continentais, construído na capital do Império Persa, para abrigar toda a máquina administrativa do Império Persa. Então aqui nós temos as principais características da religião e também da cultura persa. Olha lá. Como se dava então a economia persa? Como se dava a economia? Então a economia era baseada na agricultura e nos tributos, que era o quê? Tributos, você já sabe o que é, não preciso de dizer, tributos são impostos. Tributos são impostos. Então, eles se baseavam na agricultura, no pagamento de tributos, no artesanato e no comércio. Então Dário vai criar um sistema monetário, onde ele vai padronizar aqui as moedas, incentivando o comércio tanto interno quanto externo em toda a Ásia. Também será um povo que, a exemplo dos fenícios, será um povo também que terá sua dinâmica de navegação, mas muito do que eles entendem de navegação era herança dos próprios fenícios. Então vão utilizar aí, obviamente, as rotas marítimas para poder incentivar o crescimento do seu comércio. Então olha lá. Qual foi o legado, então, deixado pelo povo persa? O modelo administrativo de tolerância religiosa. Principalmente com quem? Principalmente com os hebreus. Principalmente com os hebreus. Permitindo com que os hebreus retornassem para sua terra depois de 70 anos de escravidão. Então esse talvez seja o maior legado do povo persa. A sua religião, que é o zoroastricismo, que prega a questão dualista. A questão dualista do bem e do mal, sempre levando em consideração o quê? A responsabilidade do indivíduo de escolher aquilo que é certo e de escolher aquilo que é errado. Dentro do campo da infraestrutura, nós vamos ter aí as estradas reais, que foram criadas, as rodovias que foram criadas para facilitar o escoamento dos seus produtos, né? E influenciaram grandes impérios futuros, como o Império Romano, como o Império Islâmico. E foi uma civilização chave para a história do Oriente. Obviamente vai influenciar os romanos aqui dentro de uma perspectiva bastante, mas bastante significativa, ok? Então olha lá. Então Ciro II ele vai libertar os judeus do cativeiro, né? Ele que vai ser o responsável pela libertação, Ciro II, vai ser responsável pela libertação do povo hebreu. Os persas eles vão tentar invadir a Grécia dentro de uma perspectiva de políticas expansionistas, com as batalhas de Maratona e Termopilas. E o Império Persa vai ser derrotado por Alexandre o Grande, tá? Então o fim aqui, ó, vai acontecer por Alexandre o Grande. E vai conquistar o Império Persa e vai começar o período da helenização, tá? Isso aqui
vai acontecer, se não me engano, a partir de 330 a.C. Aí esse povo aqui, ó, esse povo não, o Alexandre o Grande, ele é o cara que vai ser responsável pela helenização. Aí nós vamos ter a mudança do povo hebreu para o povo judeu. Ok? É aqui com o Alexandre, é aqui com esse cara aqui, ó. É aqui com esse cara aqui, ó. Com o Alexandre o Grande, com o período da helenização. Então, o povo persa vai ser derrotado por quem? Por Alexandre o Grande. Conquistado por Alexandre o Grande, nós vamos ter então o fim do Império Persa. Fim do Império Persa, ok? Então esses são os legados que foram deixados aí pelo Império Persa, sem sombra de dúvidas. Vamos resolver algumas questões para a gente consolidar os conhecimentos, tanto do bloco passado quanto desse bloco, para a gente sair daqui sensacional e você acertar todas as questões na sua prova. Questão de número 1 já está aí na tela para você. Então vamos lá. A religião hebraica apresentou características inovadoras no mundo antigo. Dentre as principais, destaca-se o monoteísmo ético, baseado na crença em um único Deus, justo e onipotente. E aí, pessoal, certo ou errado? Letra A de cara aqui, ó, tá errada. Errada não, desculpa, tá certinha. Certinha. Por quê? Lembre-se que eu destaquei para vocês aqui que o povo hebreu foi o povo que trouxe o legado monoteísta para o mundo. Então, dentro da perspectiva monoteísta, que é a crença em um único Deus, só existe um único Deus, só existe um Deus verdadeiro, trabalhado lá nos livros bíblicos, no Pentateuco, nos livros históricos, nos escritos da Bíblia. Então, isso traz a ideia de um Deus que é o quê? Justo e onipotente. Onipotente significa que ele é todo poderoso. Onisciente significa que ele conhece todas as coisas. E onipresente significa que ele está em todos os lugares. São os atributos que nós chamamos de atributos teontológicos de Deus. Ok? Então, letra A, certinha. Questão de número 1, gabarito letra A. Olha lá, vamos ver as outras. Letra B. O culto a deuses aqui é politeísmo. Falou em deuses. Falou em deuses é politeísmo. Aí você pegou uma questão de Hebreus e você viu politeísta, alguma característica politeísta já está errada. Logo de cara já está errada. Ligados à fertilidade da natureza, a Baal e Astarte. E Astarte, desculpa. Errado. Isso aqui não, são os deuses fenícios, né? Letra C, a crença na reencarnação da alma e na transmigração dos espíritos. Errado também. Porque os povos monoteístas, os hebreus, eles não acreditavam na reencarnação, assim como os povos egípcios, por exemplo, né? Nesse ciclo de você encarnar e reencarnar, encarnar e reencarnar, eles não acreditavam nessa perspectiva, né? Letra D, olha lá, a construção de pirâmides como forma de veneração aos faraós. Isso aqui não é dos hebreus, né, gente? Isso aqui é dos egípcios. E letra D, o politeísmo organizado em panteões associados a cidades-estados. Errado também. Então, questão de número 1, pode marcar aí no seu material Sem Medo de Ser Feliz. Questão de número 1, letra A. Então vamos lá, questão de número 2, olha lá. Os fenícios ficaram conhecidos, agora nós estamos falando de quem? Os fenícios. Eu estou falando dos fenícios aqui, eu estou falando de quê? Eu estou falando de um povo marítimo. Ficaram conhecidos na antiguidade por sua atividade comercial marítima. Entre suas principais contribuições para a humanidade podemos destacar, letra A, o desenvolvimento de código de leis mais antigo da história. Isso aqui é o Código de Hammurabi, tá errado, isso aqui é Babilônia. Letra A tá errado. Letra B, a criação de um alfabeto fonético. Nós falamos de alfabeto fonético, nós estamos falando de quê? Estamos falando de sons. Base de vários sistemas de escritas posteriores. Letra B, e aí, pessoal? Letra B, certo ou errado? Letra B, certinha. Pode marcar aí no seu material. Sem medinho de ser feliz, meu bebê. Sem medinho de ser feliz, ok? Olha lá, letra C. A formação de um império unificado e centralizado em torno do rio Nilo. Aqui não, né, gente? Aqui a gente está falando de quem? Aqui nós estamos falando do Egito Antigo. Então, letra C está errada. Letra D. A invenção da moeda como instrumento de trocas comerciais. Errado. E letra E. Monoteísmo. Isso aqui é o quê? Hebreus, né? Hebreus. Baseado em escrituras sagradas. E lembre-se o seguinte, em relação à religião, os fenícios, eles praticavam, dentro dos seus rituais, sacrifícios humanos, e por isso eram criticados por outras civilizações da sua época, ok? Então, letra B,
A criação de um alfabeto fonético simples, base de vários sistemas de escrita posteriores. Esse é um dos principais legados do povo fenício, além das técnicas marítimas que influenciarão civilizações posteriores, como é o caso, por exemplo, dos persas. Ok? Vamos lá? Olha lá, questão 3. A administração do Império Persa se destacava pela, vamos lá, letra A, organização de cidades autônomas e descentralizadas. Elas eram sim autônomas, mas elas não eram descentralizadas, elas eram centralizadas no rei. No caso aqui, vou colocar o exemplo de Ciro II, que foi o cara que libertou os hebreus. B. Imposição do culto a deuses egípcios e mesopotâmicos nos territórios conquistados. Aí não, né, gente? Aí não, aí tá errado. Ele tá pedindo aqui, ele tá falando sobre a administração do Império Persa. Ele não tá falando de perspectiva religiosa, tá? Então olha só a letra C. Olha lá a letra C, que coisa linda. A divisão do território em satrápias, com governadores fiscalizados por quem? Pelo rei. Então vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. O que eram as satrápias? Eram as províncias. E quem eram os sátrapas? Os sátrapas eram os governantes dessas províncias, ok? Então aqui, questãozinha tranquila. Pode marcar aí, sem medo de ser feliz, o quê? Letra C, meu bebê. Letra C. Olha lá na tela. Vamos ver as outras alternativas, o porquê que elas estão eradinhas. A ausência de infraestrutura viária. Os caras criaram estrada real, moço. Isso aqui tá errado. E letra E. Inexistência de religião oficial. Negativo. Qual era a religião do povo persa? Qual era? Zoroastricismo. Então letra E. Certo ou errado? Erradíssima. Ok? Então, questão de número 3, pode marcar aí no seu material, divisão dos territórios. Então, a organização administrativa na Pérsia acontecia a partir, então, dessas províncias. Cada província tinha um sátrapa, que era nomeado por quem? Que era nomeado por esse cara aqui, era nomeado pelo rei. Ou podia ser Ciro I, Dário I, Dário II, Dário III, Ciro II, independente. Tá? Então, a organização administrativa acontecia dentro dessa dinâmica. Então você tem os sátrapas e você tem os sátrapas, os governantes, e as satrápias, que eram as províncias onde se organizavam ali a administração do Império Persa, que era um império gigante, pelo fato de praticar a política expansionista. Política expansionista, você conquista um outro território e você pega aquele território e anexa aquele território ao seu território. Isso é política expansionista. Então, questão de número 3, pode marcar aí letra C. Vamos lá, questão de número 4 e penúltima questão desse bloco. Olha lá na tela para você. A expansão fenícia no Mediterrâneo se deu principalmente pela, vamos lá, letra A, conquista militar de reinos vizinhos e submissão de seus povos. Aí errou, né? Você está conquistando os reinos vizinhos, mas essa galera aqui, qual era a principal característica deles? Era uma civilização marítima. Letra B, busca por locais férteis para desenvolver a agricultura de subsistência. Não. Característica deles era marítima. Errado. Letra C, difusão do zoroastricismo como religião unificada. Zoroastricismo não é religião fenícia. Não confunda. Zoroastricismo não é religião fenícia. Zoroastricismo era religião persa. Então, letra C aqui, letra C está erradinha, ok? Olha lá, letra D. Fundação de colônias. Diante do quê? Diante da sua política marítima. O principal legado comercial do povo fenício, como Cartago, que ficava na África, voltadas ao intercâmbio comercial, ou intercâmbio mercantil, melhor dizendo. Principalmente aonde? Olha lá, ó. Qual era a principal rota dessa galera? Era o Mediterrâneo.
principal rota era o Mediterrâneo, ok? Então vamos marcar aí, qual é a alternativa correta? Sem meio de ser feliz, pode marcar aí letra D, letra D. E por último, a aliança com o Império Egípcio para formar um Império Teocrático. Aí não, né, gente? Errou. E errou feio, errou demais. Então, principal característica que além do legado relacionado à criação do alfabeto fonético, além do legado também da questão marítima, nós vamos ter aqui a consolidação e a fundação de colônias para facilitar o comércio local, né? Então essa era uma perspectiva aí também da economia fenícia, justamente para facilitar esse intercâmbio mercantil, o escoamento dos produtos fenícios, ok? Então leve isso para sua prova, cuidado para você não confundir, porque quando a gente trabalha hebreus, persas e fenícios, eles costumam as questões, o examinador costuma a mesclar muito bem os elementos aí de cada civilização para tentar te confundir, ok? Então questão 4 pode marcar aí no seu material, letra D, sem medinho de ser feliz. Vamos para a última, olha lá, última na tela. Durante o exílio na Babilônia, os hebreus, letra A, abandonaram suas práticas religiosas para adotar o politeísmo mesopotâmico. Eles adotaram o politeísmo? Não. Eles eram monoteístas. E mesmo diante da escravidão, do domínio, por exemplo, dos povos babilônicos, eles costumavam adorar o seu Deus, ainda que fosse escondido. B. Organizavam revoltas armadas e destruíram os palácios caldeus. Aí não, né, gente? Aí tá errado. C. Foram convertidos ao zoroastricismo por ordem de Nabucodonosor. Como que eles vão ser convertidos ao zoroastricismo primeiro? Porque o zoroastricismo é persa, né? O zoroastricismo ele é persa. Segundo Nabucodonosor, era imperador babilônico. Não tem nada a ver, letra C está totalmente equivocado, totalmente errado. Só se você não souber quem foi Nabucodonosor, que foi o zoroastricismo, talvez você confunda isso aqui. Mas como você está estudando comigo aqui, não tem como você errar. Então olha lá, letra D. Fundaram o reino de Judá, dando origem à monarquia teocrática. Errado. E letra E, nós estamos falando durante, mas professor, eles vão fundar o reino de Judá mesmo? Por que tá errado? Nós estamos falando aqui, ó, presta atenção no comando aqui, meu neném, ó. Ó o comando aqui, lindo e belo para você, que coisa maravilhosa, ó. Aqui, ó. Durante o exílio na Babilônia. Nós não estamos falando durante o reino de Saul. Nós não estamos falando durante o reino de Salomão. Nós não estamos falando durante o reino de Davi. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Por isso que a letra D está errada. Eles fundaram o reino de Judá. Obviamente os hebreus eles vão fundar, né? Mas não vai ser durante o cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico vai acontecer depois do governo de Roboão, como a gente viu, né? Depois do governo de Saul, do governo de Davi, governo de Salomão, aí vem Roboão, vem a divisão do Império de Israel, né? Do reino de Israel, reino do norte, reino do sul, reino do norte capital na Samaria, reino do norte capital em Jerusalém. E aí nós vamos ter a conquista dos povos hebreus, né? A partir dos babilônicos. Aí Nabucodonosor vai lá, vai escravizar a galera, vai passar 70 anos, depois vem Ciro, rei da Pérsia, liberta a galera e manda eles voltarem para sua terra. Depois os persas vão lá e são conquistados por Alexandre o Grande. E aí o povo hebreu vai, dentro desse período que nós chamamos de helenização, eles então vão passar por uma transformação cultural e religiosa. E aí eles vão passar agora a ser conhecidos como judeus, ok? Então, nosso gabarito só pode ser qual? Letra E, olha lá a letra E. Letra E, fortaleceram sua identidade religiosa, sim. Mas mesmo diante do cativeiro babilônico, sim. Leia lá Daniel capítulo 3. Leia todo o livro de Daniel. Lá o episódio de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles tinham que passar na frente da estátua do rei. Tinham que se curvar e eles não se curvaram. E o cara jogou ele lá na fornalha de fogo ardente, né? Registrando suas tradições, escrevendo, olha lá, escrevendo. E reafirmando a sua fé em Javé, ou Iavé, ou Jeová, né? Que é o Deus monoteísta criado pelo povo hebreu. Então, letra E, aí é com toda certeza o nosso gabarito. Ok, meus queridos? Queridos, então nós terminamos esse bloco. Nós dividimos ele em duas partes. O primeiro ficou muito extenso, né? Tá com um probleminha até na voz, deu uma melhoradinha. Mas nós cortamos e fizemos esse segundo bloco para a gente poder trabalhar de forma mais minuciosa.
Essas características que com toda certeza vão fazer a diferença para a sua prova. Então, eu me despeço por aqui de vocês, desejando para você um excelente estudo e uma excelente preparação, porque você está aqui no projeto Construindo Vencedores, os melhores professores. Então, fica aqui com a gente, continua com a gente, vem estudar e se preparar cada vez mais. Eu vou, mas eu volto. Vou, mas eu volto. Fui!